Minha maior surpresa ao me tornar pai, ela aconteceu antes mesmo da minha filha nascer. Isso foi enquanto eu estava ali refletindo sobre ser pai, aprendendo um pouquinho sobre isso. Na verdade, nos primeiros momentos em que eu me abri para aprender alguma coisa, foi que até aquele momento eu pensava que na hora que quando eu me tornasse pai, eu me lembrava de que eu desejava brincar com a minha filha, talvez levar ela para andar de bike, ensinar ela a andar de bicicleta, fazer viagens e passeios com ela, e que eu também gostaria de oferecer uma boa educação e uma boa saúde para ela. Mas quando eu começo a fazer os estudos para aquela fase que a gente estava, que era na gestação ainda dela, eu percebo alguns temas que rondavam, mas nunca faziam parte da minha vida, de que existe um período da vida humana que ele é o alicerce para a formação do ser humano, que é a primeira infância, né? O período vivido da gestação até os 6 primeiros anos completos vividos, né? Até os 7 anos. E isso eu tinha quase que claro, era lógico para mim, mas pensar na primeira infância e a começar a aprender sobre ser pai, me trouxe um aprofundamento maior sobre isso, de que logo depois eu descobri que tem a importância da primeiríssima infância, que dentro desses 7 anos tem um período dos primeiros 1.000 dias que contam até o segundo aniversário, e esse período conta desde a concepção, né? Ou seja, desde antes do nascimento. E quando eu começo a aprender sobre aquele período que eu estava vivenciando, a gestação da minha filha, eu percebo ainda mais de que ah, todas as experiências nesses primeiros 1.000 dias, então, ah, ah, as experiências de como eu cuidaria da minha filha depois que ela nascesse, que ela fosse um bebê bem pequenininho, como ela seria cuidada, amamentada, de que forma que ela brincaria, como ela viveria na nossa casa, na nossa vida, como ela seria recebida na nossa vida. E aí, dentre esses primeiros 1.000 dias que inclui antes do nascimento, me vieram também os conhecimentos sobre o nascimento. Então, as experiências do parto, as experiências da gestação toda e da própria concepção ficariam marcadas para ela, na vida dela, a vida toda. Então, isso despertou em mim, após ler alguns livros, já fazer alguns estudos, de que eu deveria proteger ao máximo esse momento de vida dela, essas experiências dela, para oferecer as melhores experiências para ela durante a gestação, durante o nascimento dela, o parto dela, e também nessa infância tão pequenininha, desde o bebê, que ela chegasse na nossa casa. E aí descobri que a vida dos bebês são fascinantes. Os sentidos, todos os sentidos do bebê, ele vai ficar ativo ainda na gestação, né? Uma bebê escuta as vozes da mãe, conhece a voz do pai desde antes do nascimento. Ela já sente o toque, ela brinca, o bebê brinca, dá umas piruetas na barriga. E aí eu me lembro de ter ouvido uma frase muito bonita, né, de que o bebê, ele conhece o mundo já na gestação a partir dos olhos da mãe. Por isso porque todas as experiências vividas pela mãe chegam até o bebê ah, através de todas as comunicações que ocorrem e passam pelo líquido amniótico, né? Tudo que a mãe come, tudo que a mãe pensa, tudo que ela sente, as emoções dela. E isso me trouxe a ideia de que se eu oferecesse cuidado para a Gabi, minha parceira, eu ofereceria cuidado para a minha filha. Então, minha maior surpresa foi essa, de que se eu imaginasse em que que eu queria brincar ao me tornar pai, eu pensei, bom, brincar já pode acontecer agora, porque a minha filha já brinca na gestação, no ventre. Se eu
gostaria tanto de que a minha filha nascesse com saúde, e eu descobri ali então que todas as experiências vividas por ela, enquanto ela estivesse em formação do corpo dela, essas experiências estão formando também a saúde dela. Então, ficou muito claro para mim de que a educação, ela aprendia já sobre o mundo aqui fora, ela aprendia já sobre as emoções. Então, a educação que eu queria ensinar para ela já acontecia antes dela nascer, que ela já aprende, né? A saúde dela, ficou muito claro que formar e cuidar da saúde dela começava desde quando ela estava formando o corpo dela. E isso, inclusive o brincar, todo brincar que eu imaginava brincar no futuro já poderia acontecer ali, brincar no presente, que eu brincava ali, comecei a conversar com a minha filha ainda no ventre, na barriga, e enquanto eu brincava, né, com ela, percebi que o incrível é que a maior surpresa ao me tornar pai foi que um novo olhar para o pré-natal, para a vida da minha filha, desde antes do nascimento, era incrivelmente impressionante, que tudo isso acontecia na forma com que eu me relacionava com a mãe dela. Então, sem dúvida nenhuma, essa foi a minha maior surpresa, uma boa surpresa que mudou completamente minha paternidade. Parei de pensar no parto, que aconteceria meses depois, parei de pensar em escola, em educação, em saúde, e comecei a pensar no pré-natal, em todo aquele período de gestação, e comecei a construir toda uma paternidade diferente ao me relacionar com a minha parceira Gabi, mãe da minha filha, já desde aquele momento, né? Então, compartilho essa ideia aí com vocês, outros pais que estão vivendo também esse momento, que estão interessados em se tornar pais. Digitem aí, comentem aí o que vocês acham sobre essas ideias, essa partilha, né? E vamos juntos, vou compartilhar mais essas ideias que eu aprendi na minha caminhada, tá? Se quiser seguir aqui nesse canal, curtir esse vídeo e encaminhar para outros homens, para outros pais que precisam ouvir essa minha partilha e reflexões como essas também, viu? Um abraço, tamo junto.